Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando do livro de Gênesis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já estamos quase no final da vida patriarcal, falando mais especificamente de Jacó, ou como nós vamos ver no vídeo de hoje, Israel. Jacó trabalhou 14 anos para Labão, 7 anos por Raquel, e lhe foi dado Lia, e mais 7 anos por Raquel. Ele percebe que neste final dos 14 anos, ele não tinha absolutamente nada. Tudo que ele tinha era de Labão, ou seja, ele não construiu nada de si. Claro, ele tinha vários filhos, ele tinha 12 filhos e uma filha que é Diná, mas o que ele tinha em verdade de patrimônio para a sua família? Absolutamente nada. Tudo era de Labão. Então ele vai falar com Labão e ele pede como pagamento aquilo que nascer do rebanho de Labão, de acordo com algumas características. Significa que ele vai continuar cuidando do rebanho de Labão, mas quando nascerem animais de um certo tipo, com determinada característica, que ele vai dizer antes, estas serão dele e não de Labão. Este seria o pagamento, porque por 14 anos o pagamento era o trabalho dele por Lia e por Raquel. Mas agora ele estava trabalhando pela sua família, pelo seu ganho. 6 anos depois, as posses de Jacó eram maiores do que as de Labão. Por que isso? Porque Deus estava com ele, porque o Senhor estava com ele, porque Labão enganava Jacó, mudando o trato conforme ele achava melhor. Então, Deus acaba abençoando Jacó de uma maneira bastante poderosa. E agora, depois de 20 anos, o Senhor volta a aparecer para Jacó. Então, Deus ficou em silêncio esse tempo todo. Ele pagou tudo que ele tinha que pagar neste tempo. Ele foi enganado tanto que ele foi enganado neste tempo. E agora Deus chama Jacó. Deus fala com ele e diz: volte para a tua terra. Jacó então chama as mulheres, conversa com as mulheres e a sua pretensão é deixar Labão, porque não está dando mais certo isso. Ele está sendo enganado, ele está sendo prejudicado. As mulheres ficam muito irritadas com o pai porque elas sabem que elas foram vendidas pelos anos de trabalho duro por parte de Jacó, que enriqueceu o seu pai, sem que o dote fosse respeitado. Ora, o dote, que hoje não existe mais, mas naquela época existia, e no Brasil existiu por muito tempo também, o dote era um valor que se pagava para o casamento. Então, naquela época, o marido pagava ao pai da esposa 50 moedas de prata e o pai lhe dava recursos dotais, que eram dotes. Naquela época se chamava isso gado de ferro, ou seja, era dinheiro, era riqueza que se dava para que o casal conseguisse começar a família e se sustentar. Pois muito bem, visto isso, as mulheres concordaram, vamos embora. A
arrumaram tudo que lhes pertencia e Raquel, antes de sair, isso é super importante, Raquel, antes de sair, ela toma os ídolos da casa. Os ídolos eram chamados de terafins e eram eles que protegiam a casa. Então Raquel toma esses ídolos e leva junto com eles. Alguns dizem que esta ideia dela ter feito isso mostra, claro, primeiro, que eles eram idólatras, certo? Veja que ela não tomou os ídolos da casa de Jacó, porque Jacó não tinha ídolos. Ela tomou os ídolos da casa do seu pai, Labão. Então isso mostra que eles eram ainda idólatras, eles não tinham esta comunhão com Deus. Uma segunda explicação, que é bastante forte, é que como Raquel ficou tão injuriada de tudo isso que estava acontecendo e de que ela tinha sido vendida, ela pega os ídolos para mostrar, para reivindicar a herança da família, porque quem tinha os ídolos tinha direito à herança. Então, este é um ponto bastante importante. Tanto é que depois Labão sai correndo enfurecido para encontrar-se com Jacó e as suas filhas e os seus netos. Eles se encontram num local que vai passar a se chamar Mispa, ou Mispá. Este local, Mispá, quer dizer torre de vigia. Também era conhecido como Galede, montão do testemunho. Porque neste local é feita uma aliança entre Labão e Jacó, de que um não vai atrapalhar a vida do outro. Então ali era um monte de testemunha, ou seja, era um local de testemunho entre os dois. Ou, se você prefere, uma torre de vigia para que nenhum afronte, nenhum invada e nenhum ameace o outro. Antes deles se encontrarem propriamente dito em Mispá, Deus aparece em sonho para Labão. Olha lá, Deus já tinha aparecido em sonho, que nós já vimos em vídeos passados. Deus apareceu em sonho para algumas pessoas que não eram dos seus. Então, isto acontece porque Deus vai avisar Labão de que ele não tocasse em Jacó. Olha lá, se Deus avisa Labão para não tocar em Jacó, qual era o objetivo de Labão enfurecido ir atrás de Jacó? Era de fazer-lhe mal. Então, sabendo disso, ele disfarça a história, se faz de coitadinho, porque você levou minhas filhas, você levou meus filhos, meus netos, meu isso, meu aquilo, e levou meus ídolos. Então, na verdade, os ídolos, reflexo da herança, era um argumento. Eu nunca, eu isso, eu aquilo, e agora você me rouba minhas filhas, rouba meus netos e rouba meus ídolos. Jacó diz, eu não te devo nada, tudo que eu tenho foi conquistado com suor, com sacrifício, com fome, com dor, com frio, com calor. Tudo que eu tenho não foi roubado, foi adquirido em correção. E agora Jacó faz uma coisa. Jacó pronuncia uma maldição sobre quem roubou os ídolos de Labão. Ele diz que morra. Sem saber que quem fez isso
foi a sua amada Raquel. Esta palavra que foi dada sem pensar, porque na verdade ele não imaginava que Raquel tinha roubado, ele não imaginava que alguém pudesse ter roubado Labão. Esta palavra tem efeito lá na frente. De fato, Raquel não vai durar muito tempo. Raquel, que nesse caminho ficou grávida, né? Estava grávida, ela acaba falecendo, ela acaba morrendo. Uma vez resolvido o problema com Labão, agora Jacó tinha outro problema. Ele estava voltando para casa e uma hora ou outra ele iria se encontrar com Esaú. Ele saiu abençoado, claro, por Isaac, mas ele saiu meio fugido, com medo de Esaú. E agora o encontro era inevitável. Uma hora ou outra eles iam se encontrar. Então os seus homens disseram: olha, Esaú está vindo. Está vindo ele e mais 400 homens. O sangue de Jacó gelou. Por quê? Esaú era um homem violento, até onde se sabia assim. Era um homem que tinha sido desprezado porque o engano, né, da primogenitura havia acontecido. Então o que Jacó fez? Jacó estava passando por uma região chamada Manaim, que ele chamou de Manaim. Manaim quer dizer acampamento dobrado. Então, vejamos lá. Olha o trajeto de Jacó. Ele sai aqui, ó, de Arã, da região de Padã Arã, da cidade de Arã. Ele vem descendo e quando dizem para ele que Esaú está às portas, ele está neste lugar aqui, ó. Neste lugar aqui, tá? Então, veja lá, ó, Mispa está aqui, esse é Mispa. Então, deixa eu colocar aqui para você, Mispa. Mispa está aqui, ó. Mispa está aqui. Foi aqui que ele se encontrou com o sogro dele, com Labão. E agora ele está aqui, ó, nessa região aqui, em Peniel, em Manaim. Eles passaram por ali e ele viu que tinha mais gente, ele viu que tinha mais um acampamento, tinha o dele e tinha mais um acampamento, que era um acampamento de Deus. Então ele diz: Manaim, há um acampamento dobrado, tem 2 acampamentos aqui, tem o meu e tem o do Senhor. E ele começa a se preparar agora para encontrar-se com Esaú. Então, ele primeiro pensa: deixe-me oferecer presentes. Segundo, deixe-me pedir proteção a Deus. Terceiro, deixe-me preparar para combater se for necessário. Então, primeiro ele despacha presentes e fica orando, fica se preparando, pedindo proteção a Deus. E, se for o caso, ele está pronto para combater. É neste local de Manaim, acampamento dobrado, que ele se encontra com um anjo e ocorre uma briga com o anjo. Então, é aqui. Se o amado observar, nós temos aqui Manaim. Manaim é o local. Aqui nós temos uma imagem maior, né? Manaim está aqui. A luta que se vê aqui é não contra Labão e Jacó, que isso já passou, em Mispa já se resolveu. Não contra
Esaú, que era o que ia acontecer, o que ele imaginava que ia acontecer, isso nunca aconteceu, a luta entre os dois, tá? Mas aqui nós vemos que a luta dele era com o próprio Deus. Era aqui que Deus iria depurá-lo, limpá-lo do orgulho. Era aqui que Deus o desafiava em Peniel. Em Peniel, Jacó se vê frente a frente com o Senhor. Peniel quer dizer, vi a face de Deus e sobreviver. Aqui, quando ele luta com o anjo durante a noite, na sua angústia, este homem, este anjo, ele lhe fere a coxa. Mais especificamente, o tendão que é ferido aqui é o nervo ciático. Quem tem problema com o nervo ciático sabe o que Jacó passou naquele momento. Até hoje, esta porção não pode, onde está o nervo ciático, não pode servir de alimento, porque não é kasher, não é pura, não é purificada, então ele não é santa, então ele não pode comer. Os animais, eles não comem o local de onde vem o tendão ciático, o nervo ciático, na verdade. E aqui, como ele resiste, mesmo com o ciático sendo atingido, ele resiste e o seu nome é mudado. Olha que coisa interessante, Abrão teve o seu nome mudado para Abraão, Saraí para Sara. Isaac não teve o seu nome mudado. O nome de Isaac sempre permaneceu o mesmo. O nome de Jacó é mudado agora para Israel, que significa que aquele que luta com Deus e com os homens. Então nasce um novo homem aqui, com um novo nome. Morre Jacó e nasce Israel. Ele então formou conjuntos, nós falamos de presentes. O que ele fez aqui? Ele fez conjuntos, de cabras, bodes, ovelhas, carneiros, camelas, vacas, jumentos, e juntou um monte de coisa de presente e foi mandando aos poucos, de tal maneira que, à medida em que esses presentes chegavam a Esaú, Esaú olhava aqueles presentes e dizia, passa para trás. Passa para trás, ou seja, vai lá para trás. E isto foi cevando Esaú. Isso foi diminuindo a fúria de Esaú. E ele faz 2 acampamentos, um acampamento com Lia, os seus filhos, e outro acampamento, logo em seguida, com Raquel e os seus filhos. E ele vai conduzindo isso tudo. Quando eles chegam, quando Esaú vê todos esses acampamentos, ele viu o acampamento de Lia chegando, depois ele viu o acampamento de Raquel chegando, e antes dele ficar próximo, dos dois, Jacó, agora Israel, corre ao encontro de Esaú e se prostra, ao solo para honrar Esaú. Eles fazem as pazes e se combinam. Então, vamos nos encontrar em Seir? Ok, Jacó diz o seguinte, ele não tinha a mínima intenção de fazer isso. Jacó diz o seguinte, vai na frente, porque eu tenho criança, eu tenho gado, eu vou me demorar. Então vai na frente e a gente se encontra lá. Se encontra lá? Não vai se encontrar lá. Porque Jacó não cumpre o que havia prometido para o irmão e também não cumpre o que havia feito voto com o Senhor. Ele se detém em Siquém, onde hoje é Siquém,
onde uma pessoa de nome Siquém morava. E ali ele compra um campo de Amor. Como Jacó estava em desobediência, acontece o pior. É claro, em vez de ele ir para a sua terra, em vez de ele ir para junto dos seus, em vez de ele cumprir aquilo que ele tinha prometido, o voto que ele tinha feito, não. Ele se demora ali e ele vai para um local chamado Siquém, que hoje nós chamamos Siquém. Então ele sai aqui de Peniel e em vez de descer, ele vem reto para cá. Ele vem para Siquém. Siquém era, hoje se chama Siquém, mas morava então uma pessoa de nome Siquém. E Siquém se enamora de Diná. Diná é a filha de Jacó, como nós já havíamos visto. E ele acaba humilhando Diná e violando Diná. Mais para frente a gente vê uma menção de um descendente de Diná que não é mencionado pelo nome, mas que vai para o Egito, junto com os 70 que vão para o Egito lá na história de José. Mas a gente não imagina o que tinha acontecido aqui, imagina-se apenas que desta união resultou alguém que não é nem nominado, que não é dado nenhum nome na palavra. Tá? Mas isso é uma hipótese, isso é uma imaginação, né? Isso não está claro na Bíblia. Enfim, de qualquer maneira, os irmãos ficaram muito angustiados, muito zangados, muito bravos, porque eles afrontaram. Isso não se faz, isso não acontece no povo que estava sendo formado. Antes de conversar com qualquer um, Simão e Levi se juntam e fazem uma vingança, uma armadilha de vingança. Eles dizem, olha, não dá para casar com nossa irmã se você não for circuncidado, porque circuncidado, esse é o símbolo do nosso povo e precisa ser circuncidado para casar. Siquém estava tão enamorado, tão apaixonado por Diná, que ele disse, tudo bem, faço isso e fazem os meus homens, o meu povo faz isso. Na verdade, assim, tanto um quanto o outro usou de malícia, porque eles imaginavam aqui que ao se casar com Diná, eles participavam da riqueza de Jacó. Eles fizeram a circuncisão e, aproveitando-se dessa enfermidade, desse mal-estar resultante da circuncisão, eles chegaram até o local e eles, prostrados por conta da circuncisão, mataram ao fio da espada todos, inclusive também animais, bois e animais, ou seja, eles já retearam os animais e pegaram para si aquela riqueza. Jacó ficou com medo, entendeu que ele estava em desobediência e agora ele pensou, eu vou ter que fazer o correto. Ele foi em direção a Betel. Então, imagine aqui o seguinte, ele estava em Penuel, foi para Siquém, comprou um campo lá, se deu mal e agora ele estava descendo em direção a Betel. Neste meio tempo, Débora, aquela Débora, ama de Rebeca, mãe de Jacó, morre e é enterrada. No caminho, quando eles estão próximos a Belém Efrata, então eles estão vindo
aqui, ó, deixa eu fazer com outra cor. Quando eles estão vindo para cá, aqui, estão indo em direção a Belém. Quando eles estão chegando aqui, Raquel, que estava grávida, ao dar à luz Benjamim, ela acaba morrendo. Ela morre e ela é enterrada aqui no caminho de Belém, tá? Mais especificamente a uns 20 quilômetros de Belém. E ali eles fazem, depois de um tempo, eles fazem um sepulcro, que é este que o amado está vendo aqui, né? Eles fazem um sepulcro, uma construção aqui no local de sepultamento de Raquel. Jacó, após a morte então de Raquel, ele fica com os filhos, Lia, Zilpa e Bila. O que Rúben, o mais velho, o primogênito, faz? Ele acaba por pegar Bila e se deitar com Bila. Isto significa que ele afrontou a autoridade do pai, porque ele se deita com uma mulher com a qual Jacó tinha tido filhos. Era como uma segunda esposa, era uma esposa secundária. E ele acaba afrontando o pai por isso. Ele era o primogênito. Este episódio tira a primogenitura de Rúben. Ele tira a primogenitura de Rúben. Simão é o segundo, Levi é o terceiro. Simão e Levi tinham feito aquela abominação com o povo de Siquém. Portanto, nós estamos agora, né, eliminando aí alguns da linha sucessória da primogenitura. Jacó, agora chamado Israel, se encontra com o pai, com o qual ele convive por mais 21 anos, até que Isaac morre em Hebrom com 180 anos. E ele é enterrado no mesmo lugar onde Abraão e Sara estão enterrados, e Rebeca também está enterrado na gruta de Macpela. Amém, amados? Bons estudos.